Eu sou o Renan Reis, sou artista plástico e também professor. Sou formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tenho uma pós-especialização em arte-terapia e meu interesse pelas artes surge desde criança, dentro de uma aula de arte, que o assunto era o artista Van Gogh, e a professora trouxe algumas imagens, tanto girassóis quanto autorretrato. E eu lembro de eu ter desenhado, pintado, né, em sala esse autorretrato e os girassóis. E o que ficou muito marcado para mim na época foi a relação da dinâmica em que ela apresenta esse autorretrato do artista com um tampão na orelha. E assim foi surgindo o meu interesse pelas artes visuais, desde muito pequeno. Sempre gostei muito de desenhar, adorava pegar objetos de vidro ou potes e criar fantoches, às vezes, na casa da minha avó, pegar linha, sabe aqueles cones de linha? Então eu pegava aquilo, criava bonecos, então isso fazia muito parte do meu fazer, né? Meus interesses eram sempre esses. E aí no ensino médio começou a surgir o interesse também pela busca de estudar artistas. Eu comecei a ajudar minha professora a buscar artistas para ela falar em sala de aula. Eu lembro até hoje, eu montei uma aula sobre o Andy Warhol e entreguei na mão da professora. Eu falei, professora, vamos falar desse artista em sala, vamos fazer um projeto assim, assim, assim. Então eu já tinha esse viés um tanto artístico e pensamento um tanto educacional. Acho que isso se convergiu depois que eu cheguei na licenciatura na universidade, né? E nesse processo na faculdade foi que surgiram onde eu consegui começar a colocar em prática os textos que eu escrevia lá na infância, junto com as imagens, né? Que eu fui entender o que eu fazia em alguma medida. Surgiu meu primeiro trabalho seriado dentro de uma oficina de pintura, que foi o Galáctica, e é onde eu começo a falar sobre a relação do ser humano com socialmente, então principalmente na relação amorosa e afetiva, né? E aí depois disso surge meu segundo trabalho, que ele vai falar sobre imagens femininas e também sobre pop art. Então eu bebo muito ali do Andy Warhol desde a adolescência, né? Então a cultura pop, ela me interessa bastante. E aí esse trabalho ele é muito forte em cores, então são blocos cromáticos de cores e figuras de rostos femininos, geralmente de amigas muito próximas ou pessoas que eu me inspirei muito. Concluo, né, a universidade. Trabalho um pouco como professor aqui em Campo Grande, fiz algumas palestras, né, tanto em outras universidades, e acho que passa por aí esses primeiros 2 trabalhos, essas primeiras experiências, até que eu me mudo para São Paulo. Eu tenho amigos em São Paulo e tinha uma colega de faculdade que falou assim, vem passar uns dias aqui, fui fazer um curso com o Jun Nakal, e fui fazer direção de arte. E aquilo ali me chamou, aquela cidade me convocou. Eu comecei a trabalhar depois no SESI, da Avenida Paulista, que é aquele prédio grande da FIEMES, né? E nisso surgiu a exposição do Leonilson, que é um artista contemporâneo brasileiro. Ele fazia vários trabalhos voltados para os afetos dele e pelos sentimentos dele e trouxe muito bordado. O bordado entrou na minha vida aí. E eu comecei a bordar coisas diariamente. Eu tenho quase que uns 40 bordados por aí, de pequenos bordados, sobre situações do dia a dia, sobre sentimentos, sobre affairs, sobre, enfim, série de coisas. E eu criei uma ação educativa que eu propunha que os visitantes passassem pela exposição e a gente bordasse todos os afetos que iam atravessando a gente. Então, essa dinâmica da arte, para mim, ela acontece tanto quanto coletivo e tanto quanto minha. Então, são afetos que vão atravessando as pessoas. E ingressei na FMU em 2019, 18, acho que foi 19, 18, algo assim. E fiz o curso da pós-graduação de arte-terapia. Basicamente, ela vai utilizar recursos expressivos da arte para passar por processos terapêuticos. Então, num setting arte-terapêutico, eu não utilizo tanto a fala, né, como se a gente costuma fazer numa análise, num processo terapêutico, ou quando a gente vai fazer psicanálise, a gente utiliza muito da fala como uma ferramenta ali dentro do processo, né? A arte-terapia não, ela vai pegar elementos expressivos, artísticos, sejam ele desenho, pintura, bordado, fotografia, entre outros, e a gente vai utilizar essas ferramentas como uma dinâmica de um processo terapêutico.
trabalhei em ONGs como arte terapeuta, então comecei a montar a coordenação de arte terapia, né? E trabalhei na Academia Brasileira de Arte como professor de desenho e pintura, várias técnicas e também de História da Arte nos cursos de Design de Interiores. E logo após disso eu recebo a coordenação de artes visuais da Academia Brasileira, então eu fico ali um ano dentro dessa coordenação até ela ser estruturada. E aí me vem esse convite para retornar a Mato Grosso do Sul. Em 2025 eu retorno para Campo Grande e tenho uma proposta ali de ficar na Fundação de Cultura para trabalhar dentro da difusão cultural, ali em processos de entender o setor e produzir e ajudar nessas dinâmicas de coordenação e pensar todo esse processo, né? Meu trabalho enquanto artista é falar sobre atravessamentos e sobre essa conexão com a imagem da interior, né? Esse mergulho interior que é nosso de lidar com aquilo que eu rejeito.